Aí está gravando. Regime de serviço. É o grau de regularidade da carga a que o motor elétrico é submetido. Os motores normais são projetados para regime contínuo, ou seja, regime S1, no qual a carga é constante. A indicação do regime do motor deve ser definida na hora do projeto da máquina ou aplicação a ele indicada. Os regimes padronizados são os seguintes. Então, nós temos lá regime S1 para regime contínuo. O que seria isso? Funcionamento com carga constante de duração suficiente para que se alcance o equilíbrio térmico. O regime S2 é o regime de tempo limitado, ou seja, funcionamento com carga constante durante um certo período, ou um certo tempo, inferior ao necessário para atingir o equilíbrio térmico, seguindo por um período de repouso de duração suficiente para restabelecer a igualdade de temperatura com o meio. E o regime S3 é o regime intermitente periódico, sequências de ciclos idênticos, cada qual incluindo um período de funcionamento, a carga constante e um período de repouso. Esses períodos deverão ser muito curtos para que se atinja o equilíbrio térmico durante um ciclo de regime, e no qual a corrente de partida não afeta de modo significativo a elevação da temperatura. Turma, vamos lá. Alguém queria pronunciar alguma coisa dessa leitura que foi feita agora? Vocês acompanharam aí? Sobre o que entendeu, o que não entendeu, essa questão da temperatura que ele está dizendo aí. Acho que eu vou ter que ler mais uma vez para poder entender esse negócio. Vamos lá. Tá suave, professor, tá suave. Vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar, aí vocês, à medida que eu for explicando, vocês vão acompanhando de novo, tá? Regime de serviço. Esse regime de serviço serve para nós estabelecermos aí para nós, ou termos a ciência de como o motor vai trabalhar. Isso está diretamente relacionado ao tempo e à temperatura que o motor vai dissipar durante o funcionamento. Então, vamos supor, a gente sabe que todo equipamento que entra em funcionamento, ele aquece. Né? Seja lá um motor, seja um carregador de celular, seja, sei lá, qualquer coisa, dissipa potência lá pelo efeito Joule. Né? Ele vai esquentar e também realizar o trabalho. Esse regime de funcionamento aqui, ele vai ter 3 modalidades. A primeira, que é S1, ele vai ser o regime contínuo. O que seria o regime contínuo? Ele vai ligar constantemente. É como se ele, entre aspas, né, fosse funcionar por 24 horas seguidas, sem parar, sem ninguém ir lá e desligar o motor. Ou por pelo menos umas de 8 a 16 horas de funcionamento. Aquele motor que liga uma vez e você esquece, deixa ele ligado lá constantemente. O que vai acontecer? No momento que a gente liga o motor, acontece a corrente de pico. Sabe? Aquela famosa corrente de pico lá que é para ele vencer o estado de repouso do motor. Nesse momento da corrente de pico, internamente no motor, ele acaba recebendo uma carga alta, uma corrente mais alta do que o normal, né? Porque é a corrente de pico, e ele tende a superaquecer. Esse superaquecimento que ele vai gerar lá dentro, ele vai irradiando ao longo do tempo. Só que esse tempo que ele vai irradiar é um tempo maior do que o tempo que a corrente vai voltar ao seu estado normal, lá que é a corrente nominal. Então, olha só. No momento da partida, ele recebe aquele pico de corrente. Pum, subiu. Aí, nesse momento, ele começa a esquentar. Só que quando ele começa a esquentar, essa corrente já desce de novo para o nível nominal. Só que mesmo ela abaixo lá no sentido nominal, a temperatura ela tem a inércia, ela ainda continua subindo para chegar até o nível que ela iria chegar se tivesse lá na corrente de pico, que é a corrente lá bem maior que a nominal, geralmente de 7 a 10 vezes. Então ela vai subindo, mesmo com a corrente baixa, ela continua subindo, subindo, subindo. Aí depois chega um certo ponto que essa temperatura interna do motor ela vai caindo, porque ela vai tendendo a
chegar a um nível de temperatura que é dissipado pela corrente nominal. Então, vocês entenderam o processo? Então, primeiro a corrente sobe no pico, logo na partida do motor, e a temperatura vai subindo lentamente. Essa corrente ela vai descer e a temperatura continua subindo, é a inércia da temperatura. Quando a corrente chega no estado nominal, que ela estabiliza, a temperatura ainda continua subindo, depois ela começa a descer lentamente. Então, isso que a gente chama que o motor ele vai ficar funcionando por um tempo onde vai dar tempo da temperatura se estabilizar. Então, ela vai subir lentamente, depois ela vai reduzir lentamente e o motor vai estar ligado, até ela se estabilizar com a corrente equivalente lá, à corrente nominal. Entendido o S1 aí? Entendido. Positivo. Sim. Então, se alguém tiver dúvida, me interrompa. Regime S2. Regime S2 é o regime de tempo limitado. Ou seja, o motor ele vai de vez em quando acionar e desligar. Nesse momento que ele aciona, ele liga, desliga, ele esquenta. Vai acontecer aquele efeito que eu falei para vocês. Ele liga, aí a corrente sobe, aí o motor começa a aquecer lentamente. Aí imediatamente ele já desliga, a corrente vai a zero. Só que a temperatura ela tem inércia, então ela vai continuar subindo, mesmo com o motor desligado, ela continua subindo lentamente. Depois ela vai caindo lentamente até ela esfriar o motor de novo, porque o motor está parado. Para um motor que trabalha no regime S2, você tem que dar certeza de que o tempo de repouso dele vai dar tempo do motor esfriar. Porque se você ficar dando partida direto no motor, na primeira partida ele vai esquentando. Aí você desliga, ele continua esquentando. Quando ele vai começar a cair, você liga de novo. Então, ao invés dele começar a cair a temperatura, ele vai continuar subindo, porque você ligou de novo. E aí, se você for repetindo esse processo de tempos em tempos, você vai queimar o motor por efeito Joule, pela temperatura. Então, tem motores de regime S2 que não devem ser acionados constantemente. Se for para ser acionado constantemente, você já tem que aumentar o regime aí e ir para o S3. O S2, ele até aceita lá um chaveamento que não é um único chaveamento que é igual ao S1. O S1 você ligou, você tem que esquecer o motor. Ligou uma vez, ele tem que ficar por algumas horas ligado para não queimar ao longo do tempo. O S2, você consegue fazer chaveamentos nele, intermitente, desde que não sejam seguidos um do outro. Tá? Então, há uma faixa de tempo a ser considerada. E o S3 já é uma classe de motor mais robusta, que você pode ficar chaveando, ligando e desligando o motor em tempos mais curtos, tempo menor. Então, você pode ligar e desligar o resto do dia lá. Você fica o dia inteiro ligando e desligando o motor, que mesmo nos picos de corrente ele vai superaquecer, mas mesmo assim ele não vai desligar. Tranquilo? Tranquilo. Aham. Agora sim. Esse esquema mesmo, tá ligado? Tranquilo e calmo. Vocês são fogo. Então, vou só voltar aqui alguns slides aqui para a gente só recapitular o que a gente viu. Então, olha só. A gente viu aqui, ó, nessa lista, me ajudem a achar aqui, regime de serviço. Aqui, ó, foi o que a gente acabou de ver, regime de serviço. Regime de serviço, que é o REG. Tem aqui, ó, a classe de isolamento. Também nós vimos aqui, que está aqui nesse primeiro slide, que é referente à temperatura. A temperatura externa, né, gente? E também nós vimos aqui, ó, tem a proteção térmica. Proteção térmica, bom, a proteção térmica não vai estar aqui, porque a proteção térmica é referente ao relé térmico que eu comentei com vocês. Porque olha só, a temperatura de classe de isolamento é da temperatura externa que influencia no motor. Já a temperatura aqui de proteção térmica é a proteção térmica que nós vamos atribuir no sistema elétrico para proteger o motor
mediante a sua uma condição de sobrecarga que ele tiver. Vamos avançar aqui. Ó, mais regime de serviço aqui, ó. Aí tem o S4, S5, S6 e S7. Então, vou pedir para que a Kemily, vai Kemily, lê o regime S4 para nós aí, Kemily. Ai, meu Deus. Vai lá. Pera aí. Ela vai ter que sair do jogo, pode mesmo? Pera, que eu tava comendo. Regime intermitente. É isso? Intermitente. Período com partidas. Sequência de ciclos de regime idênticos, cada qual consistido de um período de partida, um período de funcionamento a carga constante e um período de repouso, insuficiente para a obtenção do equilíbrio térmico. Legal. A Larissa tá aí? Tá me ouvindo? Larissa? Ela entrou só por entrar mesmo, tá ligado? Que? Ela entrou e vazou, mano. Fala, vou entrar aqui, vou mexer aqui no Facebook. Ah, é? Ela deixou o celular na sala e foi no banheiro. É isso. Pode ir Ô, pá, mano. Renata. Renata tá aí? Oi. Lê pra mim, por favor, o S5. Tá bom. Regime intermitente periódico com frenagem elétrica. Sequência de ciclos de regime idênticos, cada qual consistindo de um período... Opa, Peraí aqui. sumiu aqui, Bruno. Não tá aparecendo, não. Pronto. Desculpa. Fala Cada produtivo qual, aí, Pode falar, Renata. cada qual consistindo de um período de partida, um período de funcionamento de carga constante, um período de frenagem elétrica e um período de repouso, insuficiente para a obtenção do equilíbrio térmico. Certo. Então aqui ele está falando que é para frenagens, né? Inclusive você parte o motor e usa a frenagem do motor. Existem frenagens mecânicas e frenagens elétricas. Ambas elas provocam aquecimento do motor. Então esse regime S5 já é para situações mais severas do que as anteriores. Toda vez que exige a parte de frenagem, você sabe que vai aquecer mais, então você tem que escolher o motor aí de regime de serviço S5. Turma, esse software que eu estou usando, ele tem um limite de tempo. Então, provavelmente, ele vai desligar a chamada de vídeo na nossa cara. Mas para que isso não aconteça, eu vou pedir para que vocês desliguem e eu vou mandar de novo um novo link para vocês. Esse novo link vai passar a contabilizar aí 40 minutos para a gente fazer a chamada de vídeo. Beleza. Começa a pagar a fatura aí, professor. Beleza. Beleza. 40 minutos, senhor. Pô, eu tive 2,20 aí, tá ligado? A coisa tá feia, rapaz. O Senai tá cortando nosso salário. Mentira. Se eu estivesse cortando, eu teria que fazer um live, mano. Oxi. Só espero que a chama alta não corte o salário do Éder. Eita, nós. Que salário? Já pode sair ou tem que esperar ainda? Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos Vai. sair. Então, tchau. Aí já mando o link para vocês de novo, tá? Falou, professor. Um salve aí. Falou, tchau. Tamo junto.